Então, vamos iniciar a nossa revisão de português. Os sinais de pontuação, eles são recursos de língua empregados na língua escrita. Eles desempenham a função de demarcadores de unidade e de sinalizadores de limites e de estruturas sintáticas nos recursos escritos. Ponto. Ponto indica o final de uma frase declarativa. Gosto de sorvete de goiaba. Separa períodos. Fico mais um tempo. Ainda é cedo. Abrevia palavras. AV, avenida. V, ponto, X, A, Vossa Excelência. P, página. DR, doutor. Dois pontos, inicia a fala de um personagem. O aluno respondeu: parta agora. Antes de aposto, orações apositivas. Enumerações ou sequência de palavras explicam ou resumem ideias anteriores. Note o número do protocolo. Antes de citações diretas. Ponto de exclamação. Após o vocativo. Ana, boa tarde. Final de frases imperativas. Cale-se. Após interjeição. Ufa, que alívio. Após palavras ou frase de caráter emotivo, expressivo. Que pena. Ponto de interrogação. Em perguntas diretas. Quantos anos você tem? Às vezes parece com ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Não brinca, é sério? A vírgula. De todos os sinais de pontuação, a vírgula é aquela que desempenha o maior número de funções. Ela é utilizada para marcar uma pausa do enunciado e tem a finalidade de indicar que os termos por elas separados, apesar de participarem da mesma frase ou oração, não formam uma unidade sintática. Por outro lado, quando há uma relação sintática entre termos da oração, não se pode separá-lo. Antes de falarmos de quais são os casos que recebem vírgulas, vamos falar os que não devem receber vírgula. Sujeito do predicado, objeto do verbo, adjunto adnominal de nome, complemento nominal de nome, predicativo do objeto do nome. Caso em que devemos utilizar a vírgula. A vírgula no interior da oração, utilizada com o objeto de separar o vocativo. Ana, traga os relatórios. O tempo, meus amigos, é o que nos confortará, utilizado com o objeto de separar aposto. Valdirene, minha prima de Natal, ligou para mim ontem. Caio, o aluno do terceiro ano B, faltou a aula. Utilizado como objetivo de separar o adjunto adverbial, antecipando o intercalado. Utilizado com o objetivo de separar elementos de enumeração. Teremos contratado assistência, analista, estagiário. Traga picolé de uva, groselha, morango e coco. Utilizado como objetivo de separar conjunções intercaladas. Não me explicaram, porém, o porquê de tantas faltas. Travessão.
Utilizamos o travessão para indicar a fala de uma personagem. No discurso direto, mãe perguntou ao filho: já lavou o rosto? Escovou o dente? Utilizar o travessão para indicar a mudança do interlocutor no diálogo. Filho, você já fez a sua lição de casa? Não se preocupe, mãe. Já está tudo pronto. O artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. O artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número do substantivo. O artigo definido, ele determina o substantivo de maneira precisa. O, a, os, as. Por exemplo, eu comprei um carro. Artigo indefinido. Determina o substantivo de maneira vaga. Uma, uns, umas. Por exemplo, eu comprei um carro. Com regras, aí nós vamos ver a regra da acentuação dos monossílabos tônicos. Os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguido ou não de S, exemplo, a, pá, paz, má, mais, gás, pé, pés, de, des, mês, três, cre, só, nó, nós, pós, etc. Os que encerram os ditongos aberto, ei, eu, oi, véu, vés, reis, dóis, sóis e etc. Não se acentua os monossílabos tônicos com outras terminações. Exemplo, ri, bis, vê, vez, sol, put, mal, maus, zel, do, flor, etc. Novamente, como toda regra possui uma exceção. Vamos a ela. Acentua-se os verbos por, tem, plural, vem. Porque existem os homógrafos por preposição átona, tem, singular, e vem, singular. Eles têm autoridade, vêm por ordem na cidade. Oxítona é uma palavra que tem a última sílaba como sílaba tônica, ou seja, a última sílaba é aquela que é pronunciada com mais força, representada a sílaba da própria palavra são átonas, sendo pronunciada com menor intensidade. Abacaxi. Sílaba tônica xi, sílaba átonas abacá. Classificação da palavra oxítono. Legal. Sílaba tônica gal, sílaba átono lé. Classificação da palavra oxítono. As palavras abacaxi e legal são oxítonos porque a sílaba tônica dessas palavras está localizada na última sílaba da palavra. Uma palavra tem de ter o mínimo 2 sílabas para ser classificada como oxítona. Café, dominó, computador, problematizar. As palavras oxítonas, também chamadas de palavras agudas. Acentuação das oxítonas, regras e exemplos. Algumas palavras oxítonas são escritas sem acentuação gráfica, porque são naturalmente oxítonas, ou seja, a própria estrutura da palavra determina que a sílaba tônica seja a última sílaba da palavra, sem que seja necessária a presença de um acento gráfico a marcar a sílaba tônica. O que é adjetivo? Os adjetivos eles compreendem a classe gramatical, cuja função é acompanhar, modificar o substantivo, atribuindo as características particulares.
Vamos acompanhar um exemplo? Rapaz desonesto. Perceba que nessa construção a palavra desonesto atribuiu uma característica ao rapaz. Ela pode também ser empregada ao lado de outro substantivo, flexionando o seu gênero e número. Moça desonesta, companheiros desonestos. Neste caso, é importante ressaltar que aqui essas palavras expressam um atributo, ou mesmo não acontece com desonestidade, por exemplo, que é classificada morfologicamente como substantivo. Por isso, é importante ter em mente que os adjetivos sempre exercem a mesma função morfológica, atuam como adjunto nominal e predicativo. Classificação dos adjetivos. Os adjetivos podem ser classificados dentro de duas grandes classes: os adjetivos restritivos e adjetivo explicativo. Acompanhe. Os adjetivos explicativos são responsáveis por exprimir uma qualidade inerente ao ser, ou seja, ele explica uma qualidade própria. A areia quente da areia quente da praia, a neve fria caiu, o céu azul é típico de lindo dia de primavera. Os adjetivos restritivos é uma palavra capaz de atribuir característica específica e tornar um determinado ser único em um grupo. Funcionário paulistano, céu alaranjado, os políticos corruptos. A formação do adjetivo, quanto à sua formação, os objetos podem ser distribuídos em 4 categorias. Adjetivo simples é aquela que apresenta apenas um elemento, possui um único radical: feliz, mal, quadrado, magro, brasileiro, cômico. O adjetivo composto apresenta mais de um radical: luso, brasileiro, surdo, mudo. Os adjetivos primitivos é um adjetivo que origina outra palavra. Exemplo: belo, bom, notável, azul, triste. Adjetivo derivado são os adjetivos que originados de outras palavras: belíssimo, bondoso, notabilíssimo. Os adjetivos pátrios, é muito comum encontrar os adjetivos pátrios em nosso dia a dia. Sua função é essencialmente descrever a nacionalidade ou local de onde um determinado ser se origina. Configure-se com alguns exemplos aí, ó. São Paulo, paulista. Rio de Janeiro, carioca. Curitiba, curitibano. Amapá, amapaense. Amazonas, amazonense ou Baré. Estados Unidos, norte-americano. Uruguai, uruguaio. Portugal, português. África do Sul, sul-africano. Japão, japonês. O adjetivo pátrio pode ainda configurar-se como adjetivo composto. Nesse caso, o primeiro elemento aparece em sua forma reduzida: afro-americano, luso-brasileiro, hispano-português, sino-japonês, franco-italiano. No caso das locuções adjetivas, em algumas situações, o português não permite o uso de uma única palavra como adjetivo. Por isso, usamos o que chamamos de locução adjetiva, uma construção linguística na qual um adjetivo vem precedido de uma preposição. Preposição e, em, com, sem, para, de, sempre. Vamos ver alguns exemplos: porta de entrada, casa de tijolos, todas as caixas de papelão. Nesse caso, é muito importante compreender que também existem expressões que permitem a substituição da locução
adjetivo por um único adjetivo. Ó, vou pluvial, de chuva, eloica, de vento, ebuíno, de marfim, matutino, de manhã, vespertino, de tarde, vespertino. As flexões dos gêneros dos adjetivos com o substantivo, os adjetivos eles são divididos em dois grandes grupos. Adjetivos uniforme, aqueles que possuem uma forma única. Ele não possui variação para o gênero feminino ou masculino. Feliz, é frágil, é maior, é simples, tanto para masculino como para feminino. Já o adjetivo biforme são os adjetivos que possuem duas formas diferentes, para o feminino e para o masculino. Mal para o masculino, má para o feminino, louro para o masculino, loura para o feminino, carinhoso, carinhosa, vazio, vazia. Flexão dos números de adjetivo também pode ser flexionado em singular e plural. Os adjetivos simples, a flexão deve obedecer ao número do substantivo. E o substantivo indica simples, o adjetivo permanece simples. O mesmo vale para o plural. Quando o substantivo indica pluralidade, o adjetivo flexionado para o plural. Um menino feliz, meninas más. Jogadoras brasileiras, livro cômico, amigos leais. O adjetivo composto. Para o adjetivo composto, apenas o segundo adjetivo deve ser flexionado, de maneira a acompanhar corretamente o substantivo a que se refere. O primeiro elemento deve ser mantido no masculino e no singular. Latino-americano, luso, azul escuras, social-democrático. Vale ressaltar que os adjetivos compostos é formado por um adjetivo e seu segundo elemento é o substantivo. Não deve haver variação de nenhum dos dois. Amarelo, ouro, blusas, verde, olívia, meias, amarelo, laranja. No caso das cores, azul marinho, azul celeste, configura de duas exceções. Ambos os adjetivos são invariáveis e devem sempre ser empregados no singular. Já para o adjetivo composto surdo e mudo, a concordância do gênero e número deve ser feita em ambas as palavras. O verbo izar e izar. O verbo izar são derivados nos nomes radicais terminados em is com a vogal. E sim terminada a primeira conjugação. E agrega um radical terminado em is e forma os verbos izar, que vamos estar tratando para exemplificar, agregando a ao substantivo. Anis tem o verbo anisar, íris, irisar, assim por diante. Tem esses verbos, aqueles que é escrito com z, zar. Alisar, liso. Analisar, análise. Avisar, aviso. Bisar, bis. Divisar, divisão. Frisar, friso ou frisa. Guisar, guisado. Paralisar, paralisia. Pesquisar, pesquisa. Pisar, piso. Precisar, precisão. Preciso. Visar, visão. Os verbos terminados em zar, por sua vez, formam-se de nomes adjetivos, principalmente os quais se agregam o sufixo izar, que significa tornar, transformar. Em segundo, visar mais izar, formamos visualizar. Neutro, neutralizar. Tranquilo, tranquilizar. Harmonia, harmonizar.
Nessa passagem são feitas adaptações gráficas, acréscimo, eliminação ou mudança de letras, exigida pela gramática, com os quais normalmente já estamos familiarizados. Para exemplificar, robô, robotizar, simpático, simpatizar, permeável, permeabilizar, ênfase, enfatizar, padrão, padronizar, catequese, catequizar, batismo, simbolismo, simbólico, simbolista, simbolizar, capitalismo, capitalista, capitalizar, socialismo, socialista, socializar, catecismo, catequizar, organismo, orgânico, organista, organizar, evangelismo, evangélico, evangelista, evangelizar, álcool, alcoolizar, canal, canalizar, estéreo, esterilizar, formal, informalizar, indústria, industrializar, local, localizar, ofício, oficializar, poético, poetizar, urbano, urbanizar. Concordância nominal é a relação em que se estabelece entre as classes das palavras nome, que é capaz com que o substantivo concorde com os nomes, pronomes, números, adjetivo, entre outros. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Regra da concordância nominal, adjetivo e substantivo. O adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Que pintura bonita! Quando há mais de um substantivo, o adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo. Que bonita pintura e poema! Os substantivos forem nomes próprios, o adjetivo deve ficar no plural. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. É uma composição dos grandes Robertos Carlos e Erasmo Carlos, em homenagem ao Caetano Veloso. Quando há mais 2 substantivos, o adjetivo vem depois do substantivo, deve concordar com aquele que está mais próximo. Que pintura e poema bonito. Poema é uma palavra masculina, então bonito vai para o masculino. Que poema e pintura bonita. Pintura é feminino, palavra bonita feminina. Que pintura e poema bonitos. Então, no plural, ele concorda no masculino, porque tem uma palavra masculina, que é o poema. Que poema e pintura bonitos. Também no masculino. Não esqueça que tem um poema que ele é masculino. Então, vai para o masculino plural. O substantivo e mais de um adjetivo. Quando um substantivo é caracterizado por mais de um adjetivo, a concordância pode ser feita da seguinte forma: colocando o artigo antes do último adjetivo. Adora comida italiana e a chinesa, colocando o substantivo e artigo que acontece no plural. Adoras comida italiana e chinesa. Números ordinais. Nos casos em que há números ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. Vamos ver exemplo? A segunda e a terceira casa. A segunda e a terceira casas. Nos casos em que há números ordinais depois do substantivo, o adjetivo deve ser usado no plural. Exemplo: as casas, segunda e terceira. Agora nós temos algumas expressões. Anexo. A palavra anexo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Segue anexo o recibo. Segue anexo a fatura.
mas a expressão em anexo não varia. Segue em anexo à fatura. Bastante. Quando tem a função de adjetivo, a palavra bastante deve concordar em gênero e número com o substantivo. Recebemos bastantes telefonemas. Quando tem a função de advérbio, a palavra bastante não varia. Eles cantam bastante bem. A expressão meio. Quando tem a função de adjetivo, a palavra meio deve concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo: atrasado, tomou meio copo de leite e saiu correndo. Atrasado, tomou meia xícara de leite e saiu correndo. Quando tem a função de advérbio, a palavra meio não varia. Exemplo: ele é meio maluco. Ela é meio maluca. Menos. A palavra menos não varia. Exemplo: hoje tenho menos aluno. Hoje tenho menos alunas. É proibido, é bom, é necessário. Essas expressões, é proibido, é bom, é necessário, não variam, a não ser que sejam acompanhados por determinantes que as modifiquem. Exemplo: é proibido entrada. É proibida a entrada. A verdura é boa. Paciente é necessário. Paciência é necessário. A paciência é necessária. Verdura é bom. Aqui nós temos essa regra, né, de concordância nominal, o adjetivo em um substantivo, dois ou mais substantivos em um adjetivo, números ordinais e expressões. Palavras terminadas em esa com Z e esa com S. Quando usar esa com S? É usada para transformar o adjetivo em um substantivo abstrato, sugerindo a sua qualidade ou seu estado. Belo, beleza, certo, certeza, claro, clareza, duro, dureza, esperto, esperteza, firme, firmeza, fraco, fraqueza, gentil, gentileza, grande, grandeza, limpo, limpeza, mole, moleza, pobre, pobreza, puro, pureza, rico, riqueza, triste, tristeza. Quando usar o essa? É usado para formar adjetivo pátrio no feminino. Português, portuguesa, francês, francesa, chinês, inglês, inglesa, chinês, chinesa. É também usado para indicar o feminino vários títulos, principalmente de nobreza: príncipe, princesa, duque, duquesa, barão, baronesa, burguês, burguesa, camponês, camponesa. Nota: as palavras nobreza e alteza são escritas com Z, por serem formadas a partir dos adjetivos nobre e alto. O substantivo formado a partir de verbos determinados
terminados em ende são também formados com sufixo esa com s. Defender, defesa. Empreender, empresa. Surpreender, surpresa. Acender, acesa. Algumas palavras são escritas com esa por causa do seu etnolatino. Mesa, sobremesa, turquesa, framboesa, obesa, ilesa, coesa. Já as palavras que são terminadas com oso ou osa, elas sempre vão ser escritas com S. Sempre que for escrever adjetivos terminados, sempre ouso ou osa usar o S, certo? O sufixo oso e osa constitui de adjetivo. Bondoso, bondosa, generoso. As regras do uso do oso e osa, ao escrever adjetivos terminados oso e osa, use sempre o S. A maior parte dele é formada a partir de substantivo abstrato. Oso, osa. Gostoso, gostosa. Teimoso, teimosa. Saboroso, saborosa. Delicioso, deliciosa. Cheio de creme, cremoso. Cheio de mania, manhoso. Com muita fúria, furioso. Cheio de carinho, carinhoso. Cheio de bondade, bondosa. Cheio de sabor, saborosa. Com muito cheiro, cheirosa. De muito valor, valiosa. Com muita fama, famoso. Com muito brilho, brilhoso. Então, nós ficamos aqui com a nossa revisão de português. Tchau, criança. Até a próxima videoaula.